Olá, Aninha! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu Ah, então tá bom. Aninha, eu queria dizer que eu tô muito feliz de você participar dessa live hoje. Acho ah, que você tem um trabalho muito bonito e muito importante na página Negros Invisíveis, então muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. obrigada, Lari. Estou bem feliz também pelo espaço, por te ver de novo, participar. Valeu. Ai, que gostoso, que bom. Aninha, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é a Aninha? A Aninha já é minha amiga, pessoal. A gente trabalhou juntas quando eu trabalhava num banco. Mas vocês não a conhecem ainda, então, por favor, Aninha, conta pra gente quem é você. Bom, eu sou Ana Carla, eu tenho 37 anos, sou paulistana e eu estou escrevendo esses últimos posts que vocês têm acompanhado aí no perfil, depois que a Lari divulgou. Então, eu estou escrevendo essas últimas publicações muito no intuito de dar visibilidade, né, para o povo preto, como a Lari comentou. Eu trabalho na área de tecnologia e foi lá que eu conheci a Lari, né, e é isso. Ah, bacana. Bacana, pessoal. E, Ana, acho que é legal, antes da gente começar, né? A gente separou aqui, pessoal, por isso que eu tô olhando para baixo. Eu e a Ana, a gente convidou uma pauta para que as duas ficassem bem confortáveis. Mas antes da gente entrar exatamente nas perguntas que eu acho que seriam bacanas do pessoal entender um pouco mais de como é todo esse seu trabalho, o que é a página Negros Invisíveis? Conta pra gente. Tá. A página assim, é um perfil que tem o objetivo de questionar muito a visibilidade de personagens negras, né? Questionar por que elas não têm tanta notoriedade, muitas vezes, por que elas são invisibilizadas, por que essas histórias de tanta luta, força, passam desapercebidas. Então, a página a gente tem um formato que a gente escolhe uma personagem, né? Assim, o ritmo tem variado um pouco, mas a gente escolhe uma personagem e procura contar um pouco da história de vida dela, de onde ela nasceu, com o que ela trabalha, quais as grandes contribuições. Então, tem muito o objetivo de exaltar a história, a beleza do povo negro e fazer um complemento, na verdade, da visibilidade, porque muitas vezes essas histórias passam desapercebidas, né? Acho que faz muito sentido isso que você está falando, Ana. Principalmente quando a gente vai olhar para a forma como se conta a história, né? Eu vejo muito isso pelo meu olhar da luta feminista, mas acho que dá para a gente também pensar para o olhar da luta do povo preto, que é a história é basicamente contada por homens brancos, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente é criança e fala, putz, quem descobriu o Brasil, né? O Brasil ele já existia há muito tempo, ele já estava aqui com povos indígenas aqui, mas a gente conta a história pelo viés do homem branco português. E aí a gente sempre conta de uma maneira em que o homem branco é exaltado, e aí as mulheres, ou os homens negros e as mulheres negras, ficam de lado nessa história, né? Acho que por isso é tão importante uma página como essa. Exatamente esse ponto do racismo, né, Lari? Porque é utilizado por isso, porque quer se tirar força de um povo, quer se contar uma história feia, uma história ruim, e é uma história muito mal contada, né? Hoje à tarde eu estava conversando com um dos meus irmãos, o Marcelo, depois eu vou contar um pouquinho mais dele, e a gente estava falando um pouco disso, assim, das histórias que eu escutava na escola, sobre, é sempre o negro escravo e não escravizado, não se contava a história do povo lá na África, que eram reis, eram rainhas e vieram para cá para serem aí maltratados, explorados, e eram tratados como se fossem animais. E a nossa história não foi devidamente contada, então para a gente que é negro e também para os brancos, para todo mundo, é muito importante que a gente se informe mais e dê visibilidade, porque é o merecido. Com certeza, com certeza. Acho que é o mínimo que se pode fazer depois de tantos anos em que há uma exploração, em que há esse racismo que prejudica tanto, né? Acho que, bom, você falou tudo, maravilhosa. E, Ana, como que surgiu a ideia dessa página? Bom, a ideia foi um dos meus irmãos que criou, então eu tenho 4 irmãos, né? O Marcelo, que criou essa página, ele é dentista, vou contar um pouquinho da história dele para chegar na página, tá? Perfeito. Ele é especialista em saúde pública e mestrando agora lá na USP, e ele trabalha num meio, estudou e trabalha num meio que tem muito poucos negros, né? E ele sempre participou de coletivos, de movimentos, das ocupações pretas, sempre lutou
pela questão das cotas raciais nas universidades. E ele foi uma pessoa que sempre me provocou muito com relação a essa luta, porque, bom, eu estou com 37 anos e eu, a minha vida inteira, fiquei muito quieta nesse ponto de luta contra o racismo, né? Uhum. E o Maja sempre foi um cara, assim, super ativo, que corria atrás e participava dos movimentos. E aí, lá em 2015, quando ele criou o perfil, aconteceu uma situação lá na faculdade dele de discriminação também, mas não discriminação racial. Teve um comentário de um dos professores falando a respeito de famílias homoafetivas, e isso causou um desconforto muito grande lá na faculdade, e aí o pessoal resolveu fazer uma exposição para falar de famílias que nem sempre tem aquela constituição, homem, mulher, 3 filhos, cachorro, né, como ele me disse. Perfeito. Eles fizeram uma exposição que falava assim de famílias e o amor, né, de formas diferentes de constituir. E aí ele disse que teve um insight, né, muito por ele estar estudando ali naquela universidade que era ele, mais 2, 3 no máximo. E a área dele também tem muito pouco negro, né? Ele teve esse insight de que a próxima exposição lá na universidade poderia falar sobre personagens negras. E aí isso ele fez. Então ainda foi num formato físico, nada digital. Ele imprimiu os cartazes, né, com fotos de algumas pessoas, então Milton Santos, Rosa Parks, e escreveu um pouco da história dela. E teve uma repercussão muito legal, porque foi em maio que começou, né, o da abolição, e ficou até julho, e eles sempre escutavam lá no centro acadêmico respostas muito boas, assim, do pessoal, né, das pessoas que trabalham lá na USP. Até os professores elogiaram o formato que eles tinham que ele utilizou, né, para fazer essa exposição. E aí, terminada a exposição lá física, que ele criou no Instagram a conta dos Negros Invisíveis, muito com o intuito de dar sequência, né, continuar contando essas histórias maravilhosas aí para a gente ver a plataforma, que é muito de como hoje a gente consegue, né, ter alcance, Lari, como você tem trabalhado muito aqui, você vê. Em 2015 era um formato um pouco diferente, né, porque ainda não tinha as stories, as lives e tal, mas foi nessa época que ele criou e trouxe para esse formato digital. Muito bacana. Foi isso. Muito legal. E eu acho interessante, eu não sei se o pessoal já teve a oportunidade de entrar e de olhar no detalhe, mas o logo da página eu achei muito bacana, porque é negros, invisíveis, só que o in tá entre parênteses, né? Muito no sentido de, por enquanto, a gente tá dando visibilidade para que eles se tornem invisíveis, né? Eu achei isso bárbaro. Fiquei muito encantada, achei muito legal. Foi muito legal mesmo. É uma provocação, né, que ele fez aí no logo, usando muito o conceito de Ubuntu, né, de que tô bem se todos nós estivermos bem, e para provocar mesmo esse entre parênteses, né, pra gente pensar, poxa, por que eu nunca ouvi falar nesse super atleta, nesse super político, nesse médico, nesse empresário, por que ele é invisível, né? Perfeito.